Olá, um bom dia. Há uma semana do dia de São João, um dos 3 santos que marcam o mês de junho, é hora de tirar a camisa xadrez, o vestido de chita e a bota do armário. Preparar o chapéu de matuto e entrar no clima da festa, que talvez seja a mais popular do país. E os ritmos não deixam ninguém de fora. Tem Bumba Meu Boi, banda de pífanos, ciranda, coco, reizado, mamulengo, cavalo marinho, embolada, bacamarteiros, quadrilha junina, repente, chachado, forró pé de serra, forró estilizado e até MPB. Você já sabe onde vai passar o São João? Na capital ou interior? E não dá para falar de forró pé de serra e de São João sem falar dos quitutes juninos. Assim como no campo, na mesa do homem da cidade, não pode faltar a comida de milho. E veja que, como uma mão de milho, dá para garantir pamonha, canjica, bolo de milho, milho cozido e assado. É só distribuir direitinho. Mas quais os riscos que você corre comendo de tudo? O que fazer para não ganhar peso? Quais as dicas para quem vai dançar forró a noite toda e precisa se alimentar bem? Eu recebo hoje no Ponto de Vista a presidente da Fundarp, Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Márcia Souto, e a nutricionista Laís Cabral. Um bom dia e muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Bom dia. Olha, o programa traz como tema o seguinte: o que você mais gosta do São João? Márcia, o que é que você gosta mais? Difícil de escolher, né? Mas, assim, eu adoro dançar um forró, né? Acho que é uma época, uma festa maravilhosa, uma festa muito familiar, que a gente tá com os vizinhos, com os amigos, com a família, né? E é uma festa que tem de tudo. Tem a dança, tem a música, você tem as roupas também típicas da época de São João, uma gastronomia maravilhosa, né? Como você falou, milho cozido, a canjica, a pamonha. Então é difícil escolher, mas eu acho que o forró pé de serra, acho que é o que mexe mais comigo. Laís, e você, o que você mais gosta? As músicas também. Forrozinho é muito bom e as comidas juninas, né, são bem saborosas. É a melhor época do ano, eu sou suspeita para falar. Realmente, é uma festa muito boa. Agora me diga uma coisa, Márcia, de que forma que o governo do Estado ele colabora, de que forma que ele tem a participação nas festas? Porque diferente, ou parecido com o Carnaval, os municípios é que organizam as suas festas. E de que forma que o governo do Estado contribui? Isso, o São João é uma festa que é muito grandiosa, né? Ela acontece em todos os municípios, praticamente. Você tem um forró, você tem uma fogueira, né? O hábito de soltar fogos e a tradição da gastronomia. E o governo do estado ele preparou uma convocatória para que os artistas se inscrevam nessa convocatória, os artistas que querem se apresentar, que têm trabalho para apresentar no São João. E dentro dessa convocatória, a partir do resultado dessa convocatória, nós contribuímos com as festas nos municípios, né, contratando os artistas diretamente para se apresentarem lá. Então, tanto artistas de forrozeiros, trios pé de serra, artistas quadrilhas juninas, bacamarteiros, bois. Então, tem todas essas tradições, toda a música da tradição do ciclo junino, ela se habilita nessa convocatória e, através da Fundarp e também da Impetu, a gente faz a contratação desses artistas e contribui com a programação dos municípios. Quer dizer, o município pede, então todos eles se inscrevem e aí é como se fosse um cardápio de músicos, de artistas, de bandas, né, ou de quadrilha, que o Estado oferece para os municípios e cada um vai escolhendo. Eu quero tal músico, tal cantor, tal quadrilha para apresentar na minha cidade. Agora a gente fez alguns critérios, né, para garantir algumas coisas que a gente acha fundamental na política cultural do Estado. Então, para o Estado de Pernambuco, é muito importante a gente garantir a tradição da festa. Então, a gente diz assim, quais são as músicas e dança da tradição junina. Então, tem uma comissão que é formada por pessoas da sociedade civil e do governo do Estado e que fazem essa análise. Em 40% das contratações que nós fazemos é exatamente de música e dança da tradição junina. Os outros 40% são de cultura popular, porque Pernambuco é fortíssimo na cultura popular, né, Eliana? É uma coisa que a gente vê o tempo todo. Agora mesmo, durante os dias 23 e 24, nós teremos um encontro de bois em Paudalho.
né? Então, que é muito rica. Então é muito rica. E isso a gente tem que garantir também. Então, dentro das nossas contratações, o governo do estado de Pernambuco faz questão de garantir 80% dessas contratações entre a tradição da música e da dança, que é entre as forrozeiros, as quadrilhas, e a cultura popular, que são os trios pé de serra, barcamarteiros, os bois, que participam também dessa festa. E os outros 20% são exatamente desses artistas que consideramos mais assim, que estariam dentro da música popular, mas que não têm essa pegada de raiz, que a gente chama, que mostra a nossa tradição, que mexe com a história da gente, que a gente sente assim a emoção quando escuta aquela música. Bom, a gente vai escutando a música, né? E se preocupa também com a comida, né? Porque todo mundo vai garantir comprar sua mão de milho para fazer a sua canjica, a pamonha, o tem do pé de moleque, né? Quer dizer, é rica a culinária também nesta época. Mas quais, Laís, são os cuidados que a gente tem que ter com tanta comida de coco, que leva muita manteiga, que leva muito açúcar, numa época onde as pessoas estão tentando levar assim, uma vida um pouco mais saudável em termos de alimentação? As comidas juninas, elas contêm um alto teor calórico. Então, o milho, o coco, eles são bem calóricos, né? Se a gente não tomar cuidado nas quantidades, a gente acaba engordando, pode aumentar o colesterol, aumentar a taxa de açúcar no sangue. Agora, consumir um pouquinho, com moderação, você tem aquele prazer sem passar mal. Os grandes vilões das comidas juninas são o açúcar e a margarina. Fazendo substituições mais saudáveis, a gente consegue equilibrar melhor. Tá, para quem vai fazer, então, para quem vai se aventurar, né? Ir para a cozinha para preparar o bolo, a canjica, a pamonha, como substituir? No caso, você pode aproveitar os benefícios do milho, do leite de coco e colocar manteiga no lugar da margarina, para torná-lo mais saudável, e colocar também adoçantes mais saudáveis, como, por exemplo, o 100% stevia, o eritritol, o xilitol, que são adoçantes mais saudáveis, ou mesmo o açúcar mascavo, que é um açúcar que não passa pelo refinamento de um açúcar cristal. Você pode fazer essas mudanças, trocar o leite de vaca pelo leite de coco e, como a gente falou, a margarina trocar pela manteiga. Quando você troca o açúcar, você não acaba mudando um pouco o sabor? Muda um pouquinho o sabor. E aí, quando é mais difícil a gente se adaptar a esse novo paladar, a gente pode fazer um meio a meio. Coloca uma quantidade de açúcar que você já está acostumado e a outra metade você pode colocar um açúcar mascavo ou um açúcar demerara também, que passa por um processo de refinamento menor do que o cristal, né? O açúcar refinado. Agora, com poucas pessoas. Não, existe ainda muita gente que passa horas a fio ali, preparando sua canjica, sua pamonha, mas na vida moderna, na vida mais prática, as pessoas, é muito mais fácil você encomendar com alguém que faça, você passar na padaria, na mercearia, no mercadinho, e você já comprar tudo isso pronto, né? E quais são os cuidados que as pessoas têm que ter na hora de comprar? Na hora de comprar, tem que prestar atenção se a textura não está diferente, se não tem pontinhos pretos, se o alimento não está escurecido. Então, observa bem a textura do alimento, porque essas comidas juninas, elas costumam ser bem perecíveis. Então, o armazenamento precisa estar adequado e a apresentação precisa estar também aquele amarelo bem interessante. Quer dizer, isso serve para qualquer uma das comidas, da pamonha, canjica, o bolo. Isso. Observar se, por exemplo, o milho cozido, se a água não está escura, se a água está clarinha, observar se a canjica ou se a pamonha tem pontinhos pretos ou pontinhos branquiçados. Aí você evita esses alimentos que podem estar contaminados. Márcia, a gente vai aqui, ó, no Lailo com música e comida, né? Que é o que as pessoas mais gostam do São João, né? Dançar um forró e comer comida de milho. Você falava, o Estado faz a contratação desses músicos. Isso. E o pagamento, e o cachê? Tem um tempo, é certo? Eles esperam por quanto tempo? Eles vão receber do próprio Estado? Como funciona isso? A contratação é feita diretamente pelo Estado, então o pagamento é feito pelo Estado também. A gente tem, a partir do momento que a gente vai realizando os eventos, a gente vai colocando na programação de desembolso, né? E aí a gente remite esse material para a Fazenda, a Secretaria da Fazenda, que é responsável por fazer esses pagamentos. Hoje, nós temos a festa de São João, na verdade, o ciclo junino, ele se estende um pouco. Ele começa já nas festas de Santo Antônio, né? Exato. Que foi agora há pouco, agora há pouco, que se estende até o mês de julho.
porque muitas festas, como tem alguns polos muito fortes no estado, então muitas cidades do interior elas preferem fazer depois a comemoração. Então comemoram em São Pedro e comemoram até em julho também. Nós estendemos até o período de julho, né, que é também as férias escolares, então coincide que muitas pessoas voltam para o interior. Você tem, por exemplo, a festa do estudante em Triunfo, né? Então tem todo um ciclo de atividade. Em Triunfo já é em julho. É em julho, já final de iníciozinho de agosto, nos últimos dias de julho, iníciozinho de agosto. Então, para quem gosta de São João, tem aí festa, né? Tem. Quem gosta de forró, tem festa aí no interior do estado. E tem tem também o governo do estado realiza durante esse período o Festival de Inverno de Garanhuns, né? Que também tem um polo lá do forró. Né? Nós temos um polo que é bem animado, que é um polo do forró durante o Festival de Inverno de Garanhuns, que é realizado, nesse caso, pelo governo do estado. Pelo governo do estado. Então, os músicos que se candidataram, que se inscreveram, que vão se apresentar, eles começam a receber esse cachê somente depois que terminar todo esse período de festa. Termina o período de festa e é processados os pagamentos. São processados os pagamentos a partir daí. Às vezes demora mais, dependendo do desembolso. A gente procura fazer pagamento a partir na ordem cronológica, né, dos eventos. Então, é emitido tudo para a fazenda e a partir daí vão iniciados. Às vezes demora mais, né, dependendo da situação. A gente vive um período de muita dificuldade financeira em todos os estados, né? Nós temos estados aí no país que estão quebrados, né, devendo, não conseguindo pagar nem seus servidores, com dificuldades financeiras graves. O caso mesmo do Rio de Janeiro é um caso alarmante, né, para todos nós. Mas o estado de Pernambuco, ele está conseguindo manter uma certa... Existe um padrão, valor fixo no total de quanto que o estado está investindo no São João? Não, ainda não fechamos esse valor, porque como eu estou lhe falando, ainda estamos processando né, esses eventos. Mas assim, o estado tem em torno, eu posso lhe dizer que o ano passado nós tivemos em torno de, na faixa de umas 300 contratações artísticas, 350 por aí, contratações artísticas, né? Que aí variam muito os cachês. Você tem cachês até de R$2.000, R$3.000, que são os grupos de forró pé de serra, os grupos menores, artistas iniciantes, até cachê mais altos. E pode chegar, né, a quanto? Pode chegar, tem cachês hoje próximos de R$100.000. R$100.000. Olha só, embora o São João seja uma comemoração ligada às tradições católicas, as festas juninas têm suas raízes nas celebrações pagãs, que aconteciam durante o solstício de verão, dia mais longo do ano, entre 21 e 22 de junho, no hemisfério norte. Nesse mesmo período, acontece no hemisfério sul o solstício de inverno, que é a noite mais longa do ano. Na antiguidade, diversos povos aproveitavam o solstício, esse período de verão, para organizar rituais em que pediam fartura, eles agradeciam pela fartura das colheitas. O costume foi reproduzido na Europa até por volta do século X. Como a igreja não conseguia combatê-lo, decidiu cristianizá-lo, instituindo dias de homenagem aos 3 santos do mês: Santo Antônio, São João e São Pedro. Isso é um pouco de história para a gente conhecer, né? Diante vem tanta festa como começou. O Ponto de Vista volta já já no próximo bloco. O que você mais gosta no São João? Esse é o tema do Ponto de Vista de hoje. A presidente da Fundarp, Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Márcia Souto, e a nutricionista Laís Cabral participam do programa. Pelas redes sociais, nós perguntamos o seguinte: o que as pessoas gostam mais no São João? E vejo algumas respostas dos internautas: comida de milho, de dançar, da fumaça da fogueira, dos fogos e, é claro, do forró. É maravilhoso. Muita gente disse quase a mesma coisa, mas chamou a atenção da fumaça da fogueira, porque para muita gente acaba fazendo mal. Deve trazer alguma saudade aí. Alguma recordação de algum bom momento. Ou foi irônica, né? Dizer da fumaça, para justamente dizer o contrário.
Mas, enfim. Mas veja só, a gente estava falando da questão das comidas e da programação. Nos ritmos, né, se valoriza, se preserva muito a cultura pernambucana. Mas nessa lista, essa convocatória que já ocorreu, que está praticamente definida, fechada aí, existem artistas, cantores, bandas de fora que participam da festa junina no estado? Veja, o São João, como carnaval, nós entendemos, o governo do estado de Pernambuco entende que é uma festa muito forte no nosso estado, né? Que nós temos a melhor produção, né? Na música, na dança, na cultura popular. Então, não faria sentido a gente abrir uma convocatória para contratar artistas de fora. Nós temos que valorizar a nossa produção local. Então, é por isso que o governo do estado de Pernambuco só contrata artistas pernambucanos ou que tenham o título de cidadão pernambucano dado pela Assembleia Legislativa do Estado. Né? Então, Elba Ramalho, né? Exatamente, que tem o título de cidadã pernambucana. Então, nós fazemos realmente essa questão, porque eu acho que é o momento da gente valorizar o nosso artista, porque nós temos os melhores artistas nessa área, eu não tenho dúvida. Então, o São João e Carnaval, ciclo junino e o ciclo carnavalesco, o governo do estado de Pernambuco só contrata artistas pernambucanos. Ok. Agora me diz uma coisa, Laís, a pessoa que de repente comeu de tudo, mas passou mal. Situação difícil. Tem um chazinho, porque você está no meio da festa, né? Ou você foi para a casa de alguém, ou até mesmo na sua casa, ou você está num grande evento, numa festa no meio da rua, num dos polos, né? Aí de São João, e saiu comendo de tudo e bebendo. Estou passando mal, as pessoas falam, estou empachado, estou cheio, não sei o que está acontecendo. Gente, e aí? Tem os chás, né? A gente pode fazer uso de chá de boldo, erva cidreira, chá de hortelã também faz bem para o estômago. E aí você usa os chás, no outro dia você tenta tomar bastante água, dá um intervalo um pouco maior entre as refeições e consumir mais saladas, mais ovos, carnes frescas, menos industrializados, para poder ajudar nessa desintoxicação. Então, quanto menos industrializados, menos pães, bolachas e mais alimentos naturais seria o ideal. Exato. Pode parecer brincadeira, gente, mas um amigo meu numa festa, no final de semana passado, diante de uma mesa linda, né, com toda a comida de São João, saiu comendo de tudo, comeu, e passou mal, porque o organismo de todo mundo não está acostumado, está sempre comendo comida com coco, com leite de coco, com muita manteiga, né? Ou margarina. A gente não está acostumado, é só uma vez no ano que a gente usa um pouco em maior quantidade, e aí a gente precisa delimitar realmente o volume dessa ingestão. Se você quiser provar um pouquinho de tudo, não tem problema, desde que seja um pedacinho. Colocar um prato de cada preparação ali vai fazer com que você desenvolva refluxo, tenha algum episódio de azia ou algum mesmo desconforto intestinal, né? E é interessante que a gente prove sempre com moderação as quantidades. Eu sempre comento-se, né, que você nunca deve exagerar, que tudo um pouquinho não faz mal, né? Se você consumir um pouquinho de tudo, não faz mal. Vou experimentar um pouco de cada coisa. Agora é o seguinte, a pessoa que vai lá pro forró, seja Gravatá, seja Caruaru, seja em Triunfo, nas cidades, ou mesmo aqui na região metropolitana, que Márcia já vai falar, né, dos eventos, dos polos aí que ela se lembra, o que ela deve, de que forma que ela deve se alimentar, o que comer para, de repente, enfrentar uma noite toda de dançando forró. É preciso comer bem para não passar mal. E nesse caso você pode comer raízes, pode consumir macaxeira, um inhame, cará, batata doce ou até mesmo milho, acompanhado também de um queijinho, de uma carne moída, de ovos mexidos. Aí você faz um prato reforçado, porque a noite vai ser longa, né? E vai precisar de bastante energia. Não é interessante você ir sem se alimentar bem. E nem sair misturando bebida, né? Comer, vai beber, que muitos vão beber, mas se alimentar. Se alimentar bem e, se for beber, sempre alternar com goles de água. Tomar muita água, porque a bebida desidrata, para não passar mal. Então, preferir sempre dar goles espaçados para poder beber menos, alternar com goles de água e estar bem alimentado. Daqui a uma semana a gente vai estar aí na véspera de São João.
né? Eu acho que de todos os três santos, Santo Antônio, São João, São Pedro, todos eles são muito bem festejados, mas parece que tem um carinho maior, né, por São João. E aonde tem as maiores festas, né? O que você se lembra que a gente tem de polos de festa sábado que vem? Tem festa no dia 23, é o grande dia, realmente, como você falou, né? E tem festa em várias cidades. Nós vamos ter um São João muito bonito em Arco Verde, né, em Palmares. Aqui na região metropolitana nós vamos ter uma festa muito bacana na Casa da Rabeca, com muita tradição lá, muito forró tradicional, Casa da Rabeca lá no Mestre Salustiano, em Cidade de Tabajara. Né, temos também aqui em Recife o Sítio da Trindade, que também faz o São João maravilhoso, com apresentação de quadrilhas juninas e tudo. E também esse ano nós estamos com o Expresso do Forró, né, que está circulando a cidade, que é um ônibus que sai lá do Cais do Sertão, do Museu do Cais do Sertão, promovido pelo Impetu, ali que faz esse circuito, no Marco Zero. O Cais do Sertão Museu fica no Marco Zero. Isso. Mas assim, tem festa em todas as cidades, né, durante esse período. No dia 23 realmente é o forte, qualquer cidade do interior que você chegar vai ter música, vai ter dança, um bom forró para você dançar, se distrair, comer uma comida típica. Diferente dos anos anteriores, nós tivemos, né, a seca que prejudicou muitas cidades, que aos 3 anos, vários prefeitos cancelaram as festas por conta da seca. Aí depois a gente enfrentou a crise econômica, que por falta de dinheiro não se ia se investir numa festa, né, tão popular, você fazer shows, enfim. Este ano a gente está vivendo um momento diferente tem São João em todo lugar, ninguém desmarcou, ninguém cancelou nada. O clima já está num outro astral para se voltar a festejar, a preservar a cultura pernambucana? Veja, cancelamento mesmo esse ano nós não tivemos, né? As festas tendem a ser festas um pouco, vamos dizer assim, não menores do ponto de vista da animação, mas do período, né? Cidades que faziam 6 dias, hoje fazem 4, diminuíram para garantir, porque a crise econômica que a gente está vivendo é uma crise grave, né? Que está afetando tanto os municípios como o Estado. Mas mesmo assim a festa é preservada. A gente tem festa, não teve cancelamento esse ano, né? O ano passado também tivemos problema com cheias, né, em alguns municípios. Então, esse ano nós não tivemos esse tipo de problema, mas temos, com a crise financeira, a dificuldade econômica que tanto os municípios como o próprio Estado também vive, vamos dizer, enxugamento, né? Uma redução nos dias de festa. Então, algumas cidades que faziam 4 dias, 5 dias de festa, hoje fazem 3, que comemoravam São Pedro e São João, vão fazer só São Pedro ou só São João, né? Estão mais alternados. Mas a festa acontece em todo canto, Helena. Se você for ver todas as cidades, algumas só maiores. Não brinca São João quem não quiser. Exatamente. Então, algumas festas maiores, né, de maior referência, outras menores, mas às vezes que você pode se divertir ainda mais, né, porque você fica mais à vontade, tem mais espaço, mais tranquilidade para você brincar. Né? O importante, eu acho, é que a gente valorizar nossas raízes, né, garantir que os nossos artistas pernambucanos tenham espaço em todos os palcos do Estado, né, garantir também que a gente valorize a tradição. Acho muito importante essas orientações que você passou, Laís, para que as pessoas possam apreciar a gastronomia tão rica que o Estado de Pernambuco tem, né, e consiga apreciar tudo isso, passando bem, podendo dançar forró a noite toda. Aproveitar ao máximo. Né? Aproveitar ao máximo a festa. Agora me diga uma coisa, Laís, a pessoa foi para a rua, sair no final da tarde, começo da noite, e eu vou comer todos esses quitutes juninos na rua. Quais são os cuidados que tem que ter? Porque, por mais que a gente possa falar assim, não tem as fiscalizações dos municípios ou do Estado de Vigilância Sanitária, mas você tem muitas barracas que o pessoal vende de tudo. Além das comidas juninas, você tem aí os cachorro-quente, os churrasquinhos, né? Você tem tanta comida e às vezes assim, na comida de milho, o bolo ou a canjica estão há horas ali naquela barraca. Né? Pode ter levado o sol do dia, da tarde, já estamos de noite. Então, qual é o cuidado na hora de, eita, vou comer? O principal cuidado é observar bem a conservação, como está armazenado aquele alimento. Quanto mais aquecido for o alimento, melhor, menor o risco de contaminação.
Quando for comer o milho cozido, ele está com a água bem quentinha, com a água fervida, observar os espetinhos, preferir, por exemplo, um queijo do que um salsichão, porque aí vai ter um risco menor de contaminação, ele bem aquecido, e tentar buscar aquelas opções que tenham menos sal. Né? Para a saúde também é bem importante. Então, como a gente falou aqui, entre o salsichão também pelo sódio e uma carne fresca, ou um queijo, ou então o milho, é melhor que você consuma aquele que tem menos sal. Porque às vezes a gente encontra, né, nas barraquinhas, estão lá as vasilhinhas, mas você já vê que elas estão ficando assim até meio enrugadinha, né? É verdade. Aquilo ali não coma, mesmo, mas está barato, olha, às vezes é levado pelo cheiro, né? E o barato pode sair muito caro, né? Porque se você adoecer, você perde o resto da festa, perde o resto do final de semana. E dependendo da doença, pode te levar a uma complicação maior. Então, além de estar bem aquecido, observar a textura. Se está naquela cor característica, se está naquele aspecto, a textura está interessante mesmo para consumo. Ok, ficou essa dica que é super importante. Para encerrar o nosso programa de hoje, Márcia, existe um site, um local, um endereço eletrônico onde as pessoas podem buscar para saber aonde tem festa, em que cidade, em que município, quais são esses focos de animação? Tem o site da Secretaria de Cultura e da Fundarp, né, que é o www.cultura.pe.gov.br. Lá você vai ter algumas matérias falando do São João, de que está acontecendo em algumas cidades, esses polos principais de cultura popular, como o Pipoco da Mata Norte, a Casa da Rabeca, que tem cultura popular, o Encontro de Bois em Paudalho, também as quadrilhas juninas, os ensaios da quadrilha juninas, os forrós pés de serra que tem na Casa da Cultura, que também é um lugar bem característico e animado do nosso São João. Então, tem sempre forró lá para os turistas participarem. Tal. Então, você pode entrar no site, dá para ver a programação, principalmente assim, quais são os artistas que vão tocar no estado, lá vai estar disponível, e as cidades que nós estamos participando também, que o governo do estado está apoiando agora no São João. Ok, fica aí a dica então, gente. Só repete o site da Fundação? É www.cultura.pe.gov.br. Ok, é fácil. E assim você consegue ter um guia mais ou menos. Olha, Márcia, muito obrigada pela participação do programa. Laís também, as suas dicas assim, elas foram essenciais, porque as pessoas, elas costumam comer e não se preocupar com o dia seguinte. E é importante a gente ter moderação, certo? O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado, nós estaremos de volta às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Aproveitem o final de semana, gente, porque hoje também tem shows em vários locais da cidade. E até sábado que vem.